Muito bom dia, caríssimos colegas. Espero que estejam a gozar de boa saúde. Trago aqui a nossa primeira aula em formato de vídeo e vai versar sobre a introdução à contabilidade bancária. Como já puderam perceber, que a nossa cadeira denomina-se de contabilidade bancária e de seguro. E fazendo análise, pode-se constatar que nesta cadeira existem duas áreas distintas. Temos a área da banca, neste caso, que vai versar sobre a contabilidade bancária, e a área dos seguros, que será a contabilidade de seguros. Então, neste vídeo aqui, trago uma perspectiva mais genérica sobre a contabilidade bancária. Trago também a gênese, em termos de evolução da banca, desde os primórdios da humanidade até aos nossos dias. Esta é uma forma de mais ou menos termos ferramentas básicas, ter uma visão genérica sobre o que é a banca e como é que esta mesma banca se evoluiu desde o início da humanidade até aos dias que correm. Ora, desde o início da humanidade, o homem sempre teve a apetência de adquirir bens, de adquirir produtos para poder satisfazer as suas necessidades. E nessa altura, vigorava-se o sistema de troca direta, que é a troca de um bem pelo outro bem. O que significa que se eu tenho sal, e estivesse a precisar de água, eu tinha que procurar alguém que também estivesse a precisar de sal para eu poder trocar com água. E aí podíamos satisfazer as nossas necessidades. Então, isto acontecia por quê? Acontecia porque não existia um instrumento de troca, um instrumento que pudesse facilitar as trocas comerciais entre as pessoas. Então, as pessoas acabavam deslocando longas distâncias, não é? À procura de um bem que pudesse, ou à procura de alguém que pudesse facilitar as trocas comerciais. Com o decorrer do tempo, foram aparecendo alguns instrumentos, alguns produtos que passaram a ser de meios de troca. Por exemplo, a literatura fala-se das conchas, a literatura fala-se de pratas, a literatura fala de ouro. Então, foram alguns produtos que a humanidade foi usando com o decorrer do tempo para facilitar as trocas comerciais. O que significa que, nessa altura, caso alguém estivesse a precisar de um bem, podia fazer a troca com o ouro, trazia ouro e recebia o bem que estivesse a necessitar. Não é? Caso alguém quisesse água, podia levar o ouro e ia trocar com a água. Mas a questão que prevalecia, tá bom, como quantificar, como certificar que a quantidade de ouro que eu vou entregar a outra pessoa corresponde efetivamente à água que eu vou receber ou ao bem que eu vou receber como contrapartida? Então, sempre estas questões foram inquietando a humanidade, até que finalmente foi aparecendo a moeda que nós usamos nos nossos dias. Então, com o aparecimento da moeda, não é? Então o homem foi ganhando aquela consciência, não é? De guardar o seu dinheiro, aquela consciência de emprestar a alguém que estivesse necessitando. Então, acredita-se que as primeiras operações bancárias surgiram com a civilização fenícia, isto na Pérsia. E também o nome banco foi concebido pelos romanos, que significava mesa em que eram realizadas as trocas de moedas. Significa que esta palavra banco que a gente usa hoje como uma instituição financeira provém da antiguidade. Então significa que naquela altura as trocas de moedas eram feitas em bancos. Tá? É por aí onde resulta a palavra banco que a gente usa nos nossos dias. Portanto, aquelas pessoas que eram responsáveis pelas trocas de moedas em bancos, não é? Foram denominados de banqueiros. Não é? Então, banqueiros eram indivíduos que faziam as trocas comerciais, não é? As trocas de moedas em bancos. Então, com o desenvolvimento do comércio, não é? Na Idade Média, o que acontece? Nas grandes cidades, nas feiras internacionais, quando chegavam as pessoas vindo de locais distantes,
e que quisessem trocar o ouro pelos vários produtos que estivessem a precisar. Então, eram esses mesmos banqueiros que eram responsáveis, não é, em pesar as moedas, não é? Para além de pesar, faziam a avaliação da autenticidade do ouro, não é? Das moedas, para ver se, na verdade, se aquelas moedas que estão sendo transacionadas são verídicas ou não, e também fazia a verificação da qualidade dos metais, e se esses metais que estão sendo transacionados são verídicos ou não. Então, esta era a responsabilidade dos banqueiros. Então, para além daquelas trocas de moedas, eles faziam este trabalho, que consistia na pesagem das moedas, que consistia na certificação dos metais. E em contrapartida deste trabalho feito pelos banqueiros, eles ganhavam uma comissão, não é? Então aquilo passava a ser um rendimento para eles. Portanto, com o decorrer do tempo, com base naquelas comissões que os banqueiros faziam, não é? Decorrente da certificação da moeda, decorrente da pesagem dos produtos, eles foram acumulando algumas riquezas. Então, passaram a aceitar pequenos depósitos em ouro, pequenos depósitos em metais, pequenos depósitos de moedas. E, em contrapartida disto, eles emitiam uma espécie de um certificado que confirmasse que pessoa Y deixou uma certa quantidade de moeda sobre o nosso poder, ou sobre o meu poder. Então, o que sucede? Aqueles depositários, não é? Aquelas pessoas que vinham fazer estes pequenos depósitos, tinham acesso ao seu valor sempre que estivessem necessitado. Quando quisessem as suas moedas, quando quisessem o seu ouro, podiam exibir o seu certificado e esses eram dados o seu ouro ou as suas moedas. Mas com o andar do tempo, os banqueiros foram verificando que as pessoas que vinham depositar este ouro, as pessoas que vinham depositar as suas moedas, não levavam todas ao mesmo tempo. Deixavam uma certa quantidade de moeda, deixavam uma certa quantidade de ouro, deixavam uma certa quantidade de metais. Então, é quando surge esta apetência por parte dos banqueiros de quê? De emprestar aquelas mesmas quantidades que os depositários vinham deixar e que não usavam e entregavam às pessoas que estivessem a necessitar. Não é? Então, aqui os banqueiros já serviam de uma espécie de um elo de ligação entre aquelas pessoas que vinham deixar as suas moedas, aquelas pessoas que vinham depositar o seu ouro e aquelas pessoas que estão necessitando das mesmas moedas. Então, eles davam aquele valor, aquelas moedas às pessoas que estivessem a necessitar de ouro. E, em contrapartida, eles cobravam juros nesse tempo. Não é? Então, significa que, se você quisesse o valor, então, quisesse as moedas, neste caso, era cedido e, em contrapartida, tinha que pagar juros. É preciso perceber aqui, caros colegas, que nessa altura, na Idade Média, havia uma grande proibição na prática de juros. Não é? É importante aqui destacar o papel desempenhado por São Tomás de Aquino na Idade Média, onde ele cunhou o termo preço justo. O que ele queria dizer com preço justo? Ele dizia que no negócio não devia tanto o cliente, assim como, podemos supor, tanto o vendedor, assim como o comprador, ninguém devia sair em vantagens. Então, aqui era no sentido de proibir a prática de juros. E também a Igreja Católica, nessa altura, usava alguns trechos bíblicos como forma de proibir a prática do juro. E um dos textos bíblicos mais importantes que eram destacados na altura como forma de proibir a prática do juro, encontramos no livro de Êxodos, que diz o seguinte: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Isso significa que você aqui na terra não podia ter acima daquilo que você sacrificou. Então, isto era uma chamada de atenção para os banqueiros que estes não deviam cobrar juros, porque aquele valor
era um excedente das pessoas que vinham guardar as suas economias, que vinham guardar o seu ouro. E, em contrapartida, eles podiam ceder às outras pessoas como uma forma de ajuda e não ganhar por estar a ceder o dinheiro dos outros. Então, havia esta grande proibição na Idade Média. É importante aqui frisar, caríssimos colegas, que mesmo com os fortes apelos, não é, de São Tomás de Aquino, mesmo com os outros ativistas, mesmo da Igreja Católica e de outras religiões, os banqueiros foram praticando os empréstimos comprando juros, não é, até chegar aos dias que correm. Mesmo nos nossos dias, quando alguém quiser algum empréstimo, vai ao banco, é cedido o seu capital e, em contrapartida, é obrigado a devolver o capital mais os juros. Então, chegamos aos bancos da atualidade. Então, o que vai ser então aqui bancos? Qual o conceito de bancos que nós vamos aqui tratar? Vamos tratar aqui, definir o banco como sendo uma empresa, como sendo uma instituição financeira, não é? Que possui capitais próprios, que significa que qualquer empresa, ao se constituir, possui um capital próprio, não é? E de terceiros. Os capitais de terceiros aqui são aqueles que são provenientes da captação de depósitos e que emprega esses recursos em diversas espécies de operações pecuniárias ao comércio do dinheiro, com o objetivo de lucro. O que isto significa? Significa que os bancos, ao se constituírem, eles possuem um capital próprio. Nós definimos em contabilidade, é o patrimônio, não é? Que é o patrimônio conjunto de bens, direitos e obrigações. Não é? Então, esta diferença entre o ativo e o passivo é nos dar o capital próprio. Então, é aquele valor com o qual a empresa inicia a sua atividade comercial, neste caso, os bancos. Ao se constituírem os bancos, não é? Uma das missões suas é de capital depósitos. Não é? Aquilo que faziam os banqueiros, eles recebiam ouro, recebiam pratas, recebiam moedas, não é? E pegavam essas mesmas moedas, cediam às outras pessoas. É o que acontece até os nossos dias de hoje. Os bancos também captam os depósitos, captam, não é? Os depósitos, aquelas pessoas que têm valores em excesso, não é? Que têm muito dinheiro, que não querem empregar nesta altura, eles captam aquele depósito e pegam o mesmo valor e entregam às pessoas que estão necessitando. Não é? Então, o objetivo principal aqui do banco é o comércio do dinheiro. O banco vende dinheiro. Com que objetivo? Não é? Qual a finalidade ao fazer isto? É de obter lucro. Então, o banco capta os depósitos a uma determinada taxa, não é? Pode ser um depósito a prazo a uma determinada taxa, e pega este mesmo valor depositado, cede sob a forma de empréstimo, sob a forma de financiamento às pessoas ou empresas que precisam, também a uma determinada taxa um pouco superior à taxa aplicada na captação do depósito. E esta diferença é que vai dar o lucro. E é com base no lucro que o banco adquire que vai aumentar as suas reservas. É com base neste lucro que vai remunerar os seus acionistas, os seus investidores. Não é? É com base neste lucro que vai expandir a sua atividade comercial num determinado território. Então, aqui o banco, igualmente aquilo que acontecia com os banqueiros na Idade Média, aqui o banco também serve de um elo de ligação, serve de um intermediário entre os superavitários, aqueles que têm dinheiro em excesso, e os deficitários, aquele que tem déficit, que não tem muito dinheiro, mas que tem planos para investir. Então, aqui o banco é visto como sendo um intermediário. Portanto, a gestão dos estabelecimentos bancários depende de duas operações fundamentais, a saber, temos operações ativas e operações passivas. Vamos tentar aqui distinguir uma da outra. O que é uma operação ativa? Numa operação ativa, o banco atua na qualidade de credor,
Significa que o banco é o devido. Um exemplo mais simples aqui para perceber isto de uma operação ativa é quando o banco cede financiamento, concede empréstimos, tanto às pessoas singulares assim como às pessoas coletivas. Nesta situação, a partir do momento que o banco cede um empréstimo, significa que a pessoa que está a pedir emprestado é um devedor e o banco, neste caso, é um credor. Significa que o devedor tem a obrigatoriedade de devolver o dinheiro ao banco, né? Então, quando isto acontece, estamos perante uma operação ativa. E nas operações passivas, o Estado está na condição de um devedor, né? Isto acontece quando? Acontece quando capta depósitos. Se uma empresa, se uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva vem guardar o seu dinheiro no banco, aquele dinheiro não pertence ao banco, pertence ao singular ou à entidade coletiva que veio depositar. E o banco tem a obrigatoriedade de devolver aquele dinheiro aos depositários. Então, nesta situação, o banco aqui é visto como um devedor, enquanto que as entidades singulares, as entidades coletivas que vieram guardar o dinheiro, estão na posição de credor. Então, são essas duas operações básicas que os bancos operam no seu dia a dia. Temos operações ativas e operações passivas. Se formos a ver, com o decorrer do tempo, essas operações foram se esticando, né? Para além de captar depósitos, para além de ceder empréstimos, há outras atividades que o banco faz, que não se enquadra nem nas operações ativas e nem nas operações passivas. São as outras operações, ou podemos denominar de operações acessórias. É quando o banco pratica atividades que não estão intrinsecamente ligadas a si. Por exemplo, assistimos nos dias que correm bancos a cobrarem faturas de água. Assistimos dias que correm bancos a cobrarem faturas de energia, a cobrarem ZAP, a cobrarem DSTV, não é? Então, são acordos, não é? São operações que os bancos fazem, não é? E em contrapartida, aquelas entidades, não é, proprietárias pagam uma comissão ao banco. No entanto, chegado aqui, caros colegas, o que vai ser então a contabilidade bancária? Em termos mais simples, é preciso percebermos que todas essas operações que ocorrem nos bancos, tanto as operações ativas como as operações passivas e também as operações acessórias, essas devem ser dignas de registro nos livros obrigatórios da empresa, não é? Então, este conjunto de factos patrimoniais que ocorrem nos bancos devem ser registrados nos livros obrigatórios da mesma instituição financeira. Com isso, nós podemos definir a contabilidade bancária como sendo um ramo da contabilidade, não é? Que se encarrega pelo registro e controle de todos os factos patrimoniais que ocorrem nas instituições financeiras. Todos os factos patrimoniais que ocorrem nas instituições financeiras devem ser registados. E é com base naquele registro que a instituição financeira, no final de um determinado período, pode extrair as peças financeiras. Falamos aqui do inventário, falamos aqui dos balanços, falamos aqui dos mapas de demonstração de resultados, falamos aqui dos mapas de origem e aplicação de fundos, entre outras demonstrações financeiras pertinentes à gestão da instituição financeira.